Agora quero usar um diodo em um circuito e nós vamos ver como resolver circuitos que incluem esses diodos não lineares neles. Temos aqui um circuito com a bateria, o resistor e um diodo. Este diodo é de um tipo especial, o chamado LED, um diodo emissor de luz. Ele é capaz de emitir luz. Ele é fabricado para gerar fótons de luz quando há corrente elétrica atravessando ele, no sentido direto. Certamente você vê o LED em muitos dispositivos eletrônicos. Então vamos descobrir como usar um LED em um circuito bem simples. Neste nosso exemplo, vamos ter um resistor de 330 ohms e uma bateria de 3 volts. E o que queremos descobrir é qual é a corrente que flui por este circuito. Vamos indicar as tensões nos componentes. VD é a tensão no diodo, VR vai ser a tensão no resistor. Vou colocar aqui um gráfico tensão corrente do nosso diodo, e nós vemos que aqui, com a tensão em torno de 0,7 volts, a corrente cresce muito rapidamente. Vamos iniciar a análise usando aquelas ferramentas que nós temos com frequência. Vamos escrever algumas leis de correntes aqui para estes dois elementos. Para o diodo, vamos escrever uma lei da corrente que se parece com isto. A corrente é igual a IS vezes E elevado a Q, V sobre KT, menos 1, e esta é a relação característica de tensão e corrente para o diodo. Vou destacar aqui, esta é VD no nosso circuito, a tensão no diodo. Para o caso do resistor, a corrente I que passa por ele é igual a VR, que é a tensão entre os terminais do resistor, sobre o valor da resistência do resistor, que é 330 ohms. Esta é a lei de Ohm para o resistor e a corrente I é a mesma que atravessa os dois componentes. Bem, se eu quisesse aqui, eu poderia igualar estas duas expressões e resolver para obter, de alguma forma, o VD e o VR. Mas, em vez disso, o que vamos fazer é resolver esta situação pelo método gráfico. Este é o gráfico de tensão e corrente para o diodo. Aqui temos VD, que é a tensão no diodo, e aqui é a corrente I. E o que eu quero fazer agora é traçar o gráfico tensão e corrente para o resistor. E eu quero fazer isto aqui no mesmo espaço do gráfico. Para isso, vamos trabalhar com VR aqui. Deixe-me ver se consigo escrever VR em função de VD. Eu sei aqui que VR é igual a 3 volts menos VD. Vamos agora colocar esta informação nesta lei de Ohm aplicada ao resistor. Vamos ficar então com I igual, no lugar do VR, vamos ter 3 menos VD. Tudo isso sobre 330 ohms. Vamos trabalhar mais um pouco com isso. Vamos ter I igual a 3 sobre 330 menos VD sobre 330. Agora, nós já sabemos que isto se assemelha muito à equação de uma reta. E podemos escrevê-la como I igual menos VD sobre 330 mais o 3 sobre 330 resulta em 9 mA. De fato, esta é a equação de uma reta e a inclinação dela está bem aqui e é menos 1 sobre 330. E essa reta intercepta o eixo da corrente em 9 mA. Nós vamos tratar de traçar essa reta, mas antes saiba que ela é chamada de reta de carga. Este é um apelido para este tipo de expressão que você obtém quando você tem um resistor conectado a uma fonte de tensão fixa e você obtém esta equação característica de uma reta, que tem uma inclinação negativa. Vamos construir o gráfico que a representa. Vamos desenhar esta reta aqui no gráfico. E, para isso, precisamos de apenas 2 pontos no plano, já que se trata de uma reta. Vejamos que se VD é igual a 0, I vai ser igual a 9 mA. Podemos localizar isto aqui no plano. Se o VD é igual a 0, vamos localizar aqui o 9 mA. Aqui temos, este é um dos pontos pelo qual passa a reta. Eu posso agora colocar 0 para o valor de I da corrente e verificar onde a reta vai cruzar o eixo da tensão. Vamos analisar no circuito para ver o que acontece quando a corrente é 0. Se a corrente I é igual a 0, não há corrente neste resistor, o que significa também
que não há tensão entre os terminais desse resistor. E isso significa que esta tensão aqui é a mesma tensão neste ponto. E eu sei a tensão neste ponto, é 3 volts, o que significa, nesta situação, que neste outro ponto também vamos ter 3 volts. Isso acontece porque eu sei que a corrente é zero. Então, podemos concluir que se o I é igual a zero, V é 3 volts. Teremos, então, este ponto aqui. Neste ponto, I é zero e V é 3 volts. Agora, eu tenho 2 pontos, então a reta vai passar por eles. Eu já sei certinho como ela se comporta. Teremos uma reta que passa por estes 2 pontos. Estou desenhando aqui um segmento. O que representamos aqui no gráfico é a reta de carga para este diodo com este resistor neste circuito. Você agora pode se lembrar de que nós poderíamos igualar estas duas expressões que definem a mesma corrente I e obter os valores de VD ou de VR, uma em função da outra. E essa ideia é justamente perceber que onde os dois gráficos, que são um do resistor e outro do diodo, se interceptam ali no plano. Eles se interceptam neste ponto. Este ponto é a solução do nosso problema. Este ponto indica em que situação a corrente no diodo e a corrente no resistor é a mesma, e era justamente isso que nós tínhamos como condição, I ser igual no resistor e no diodo. E neste ponto, projetando aqui sobre o eixo da tensão, verificamos que temos 0,7 volts aproximadamente. E a corrente, podemos verificar aqui no eixo da corrente, que fica em torno de 6,8 mA. Então, agora podemos dizer que realmente resolvemos este circuito. E nós fizemos isso usando a técnica gráfica. E o que isso quer dizer é que neste circuito, com esta bateria, este resistor, este diodo, temos uma corrente de 6,8 mA fluindo por ele. E isso também nos dá a informação de que a tensão no diodo VD é de 0,7 volts. E assim, chegamos à solução gráfica para um circuito envolvendo resistor e diodo. Até o próximo vídeo!